Foi publicada no Diário Oficial de hoje a lei que libera um recurso extra de 100 milhões de reais para a emissão de passaporte. O anúncio de que o serviço precisou ser suspenso no fim do mês passado chamou a atenção para a lei que limita os gastos do governo. E um estudo de consultores do Senado mostra que existem válvulas de escape caso a área econômica não consiga frear as despesas. No mês passado, a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes. E no início de junho foi a vez da Polícia Rodoviária Federal, que anunciou a suspensão de atividades como resgate aéreo e diminuiu a fiscalização nas estradas. O motivo? A redução no valor do dinheiro repassado pelo governo às instituições. Medidas como essas podem se tornar ainda mais comuns no futuro, por causa da emenda constitucional do teto de gastos. Aprovada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado, ela congela as despesas do governo federal pelos próximos 20 anos, estabelecendo assim um limite para o gasto público. Mas um estudo feito por 2 consultores legislativos do Senado Federal aponta brechas na lei do teto, o que tornaria esse limite de gastos flexível. A própria lei estabelece exceções ao limite. As receitas que não pertencem à União, como o Fundo de Participação de Estados e Municípios, despesas de eleições, a capitalização de empresas estatais que não são dependentes do governo e a edição de crédito extraordinário por meio de medidas provisórias. Segundo os consultores, essa última exceção poderia ser usada pelo governo para driblar a lei do teto de gastos, uma vez que o crédito extraordinário se destina apenas a atender casos de calamidades ou emergências. A gente tem um histórico dos anos recentes, desde que foi criado o instrumento da medida provisória, de abuso de utilização desse instrumento para conter, veicular qualquer despesa. Outra brecha é que a lei só limita os gastos obrigatórios, como o pagamento de salários, por exemplo, e deixa livre as despesas com investimentos, o que, de acordo com os consultores, é um ponto positivo na legislação. Com esse tipo de regramento, você impondo uma barreira para o crescimento dos gastos obrigatórios, a tendência é que, quando a economia voltar a crescer, que a arrecadação aumente. Apesar das lacunas na lei, os consultores acreditam que o governo não deve usar essas falhas para gastar mais e que o controle de despesas é importante, mas que não deve ser a única ferramenta para manter o equilíbrio fiscal no país. É preciso não dar continuidade a esse bordão de que nada pode ser feito na área tributária ou na área da receita a não ser cortar tributos.